Ele quer mudar teu viver. Ele quer fazer de você uma nova criatura. O mundo velho já ficou pra trás. Vida de pecado nunca mais. Acaba de uma vez com essa amargura. Gozo, paz, amor e alegria. Ele está contigo, igreja, todo dia, aleluia. Oh, glória a Deus. Sim, Senhor, queremos mais de ti. Se Ele me mandar falar, eu falo. Nada me detém, eu não me calo. Aonde me mandar, tenho que ir. Eu vim para fazer o teu mandado, Senhor. Pregar o evangelho é fazer missão. Eu canto pra Jesus de coração. Há muitos que precisam me ouvir. Se Ele mandar falar, eu falo. Nada me detém, eu não me calo. Aonde me mandar, tenho que ir. Pregar o evangelho é fazer missão. Eu canto pra Jesus de coração. Só para ti, meu Há Senhor, muitos o que nosso louvor e a nossa adoração. ouvir. Somente para ti, meu Senhor. Há muitos que precisam me ouvir. Amém. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar esse Jesus? Agora nós estaremos ouvindo aqui uma palavra com o auxiliar, o Antônio Carlos, o irmão miúdo, né? Aleluias, graças a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Quero deixar aqui um pequeno versículo. Aleluias. Sado, amada igreja, com a paz do Senhor. Em Salmo 128. Bem-aventurado todos aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos e feliz será e te irá bens. Aleluias. Como é bom falar nesta noite do Todo-Poderoso. Como é bom sentir o Deus que sempre está e esteve com cada um de nós. Aleluias. Aleluias. Como é bom falar do Deus Todo-Poderoso nesta noite. Aqui olhando para esse versículo, bem-aventurado todo aquele homem que teme ao Senhor. Aquele homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ele é um homem que sempre vai viver bem com o nosso Deus. Aleluias. E sabemos também que falar do amor de Deus para cada um de nós, para nossos amigos, para nossos irmãos, é muito importante, porque Deus precisa de cada um de nós, precisa do nosso trabalho, precisa nós irmos lá fora e falar do Deus Todo-Poderoso, sentir o seu amor. Como é bom sentir o amor do Senhor. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra que o Antônio Carlos trouxe aos nossos corações. E logo após a banda executar, nós estaremos ouvindo também uma palavra com o presbítero, o irmão Raimundo. O irmão pregue, é Raimundo Nonato? Já pode vir caminhando para cá, irmão Raimundo. Após a banda, o senhor estará também falando do amor de Jesus.
A paz do Senhor para toda a igreja. Esse é um dia de alegria para nós todos, porque nós temos o privilégio de vir aqui na casa do Senhor para falar com Ele e para nos declarar aquilo que nos tem para com Deus, para nos satisfazer as nossas almas, para que nós sejamos saciados em nome de Jesus, porque nós fomos separados para servir ao Senhor. Amém, Jesus? Eu quero ler um versículo da Bíblia que está escrito em Lucas, o capítulo 2, 12 e o versículo 18 e o 19, que diz assim: e disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maior, e ali recolherei todas as minhas maravilhas e os meus bens. Direi minha alma, alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanso, como e bebo e folgo. O versículo 21 diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Eu quero dizer para toda a igreja que esse era um rapaz que ele ficou com uma herança muito grande, que os seus pais faleceram. Então, ele e seu irmão ficaram com a herança. Mas quando ele se tornou dentro dessa herança, que colocou tudo entre os seus domínios, ele expulsou o seu irmão, porque ele queria tudo para ele. E o seu irmão, então, saiu e partiu para outras bandas, outras cidades. E esse rapaz que ficou com toda a herança, ele produziu muito, em quantidade que aquele celeiro, aqueles depósitos que ele colocava os legumes deles, não cabia mais. E ele falava assim: eu vou construir outros, porque eu agora estou rico, estou folgado, não tenho mais preocupação com dívida, vou fazer aquilo o que o meu coração pede, aquilo que não é do agrado de Deus. Nessa noite, o Senhor fala para você: aquilo que não é do agrado de Deus, também não é bom para nós, porque nós fomos separados. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos separados para servir ao Senhor. Nós fomos separados para adorar o Senhor. Nós fomos separados para todas as maneiras que o Senhor tem nos procurado. Nós temos que estar preparados para aquilo. Mas aquele rapaz, ele se achou muito rico. Ele se achou preparado para si mesmo. Ele não quis ser separado para o Senhor. E o outro rapaz, que era o seu irmão, ele jogou fora das suas fazendas, dos seus armazéns. E depois ele falava assim, no capítulo 18 diz assim, no capítulo 19, no versículo 19 diz assim: direi minha alma, alma, tenho em depósitos muitos bens, para muitos anos, descanso, como e bebo e folgo. Né? Mas eles descansava e bebia e folgava, porque ele tinha muitos bens. Eles eram um homem muito rico, ele era um homem que tinha tudo na vida. Mas um dia o Senhor pediu sua alma. Um dia o Senhor pediu sua alma e ele partiu para com
ele partiu, morreu, e o Senhor pediu sua alma, e falou assim com ele, né? Falou assim: direi, mas Deus lhe disse, louco, falou para aquele homem, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem é? Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, né? Porque eu tenho certeza que a alma de vocês está preparada para o Senhor. Essas são as minhas palavras e agradeço a oportunidade. Glória a Deus, Deus esteja abençoando o presbítero irmão Raimundo. E eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós consagrarmos as nossas ofertas ao Senhor, enquanto a filha do Monte Djalma, já tentei lembrar teu nome aqui, mas Graziele, prepare ali o CD para estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir aqui o nosso terceiro vice-presidente, o pastor Edson, que consagra as nossas ofertas ao Senhor Jesus. Aleluia, a paz do Senhor para a igreja. Irmãos, a palavra de Deus fala que cada um de nós contribua, cada um aquilo que nós propôs em nossos corações, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Vamos contribuir para o reino de Deus, aleluia, com alegria, não com tristeza. Soberano e eterno Deus, Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, Pai, pelo teus benefícios, Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai, pelo dom da vida, Pai, pela nossa saúde, pelos nossos bens materiais, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso aconchego, por tudo, Senhor. Foi Tu, Pai, que nos fez povo Teu, Pai. Tu nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos separou, Pai, para que nós viéssemos promover o Teu reino, Pai, aqui na terra, em Santana do Araguaia. Foi Tu, Pai, que nos proporcionou, Pai, esse amor nos nossos corações, Pai, para que nós possamos alegrar no Teu Espírito. E nessa noite, Pai, eu venho abençoar, Pai, a cada um, Pai, que vai, Pai, gratificar com Teus louvores, Pai. Oh Deus maravilhoso, abençoa aquele que tem, Pai, o que não tem. Meu Deus, alarga os corações de cada um de nós nessa noite, Pai, para que nós possamos, Pai, alegrar no Teu Espírito. Oh meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua oferta, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, para o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes que a irmã louve ao Senhor, eu quero trazer uma palavra de reconhecimento ao Gomes Abreu, presbítero Gomes Abreu, pela coordenação dos trabalhos do Dia do Evangélico. Foi melhor em números de carreata, o pessoal mobilizou. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram, que colocaram o seu veículo, o seu carro, você que foi a pé, que Deus te abençoe. Bom, presbítero Gomes Abreu, continue nessa tua força, tá bom? Foi lindo o trabalho, que Deus continue te usando, porque, irmãos, Deus tem alguém para cada área do seu reino, tá entendendo? E aí que precisa que eu e você nos encontramos lá naquele local. Aqui às vezes você quer estar aqui no microfone da igreja, você pode desejar? Claro que pode. Mas se Deus às vezes quer te na coordenação de um movimento, como foi hoje do dia do evangélico, e o Copesa entregou na mão do presbítero Gomes Abreu como coordenador, e foi uma bênção. Os irmãos querem dar uma salva de palmas pelo Gomes Abreu, pela coordenação. Que Deus continue te abençoando, e vamos ouvir o louvor com a irmã Graziele. Só os amados irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Senhor.
meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aqueles que buscam tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer. Eu quero sim, eu quero muito viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu te amo, meu Senhor, com toda a minha força. Eu quero sempre mais viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo. Eu vou voar, eu vou voar, voar com o Pai. Oh, 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 oh. Amo o Senhor. Oh, oh, eu te amo, meu Senhor. Quero sempre mais. Eu convido a todos para se colocar de pé e vamos receber pastor Idelgarde, que estará trazendo a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Quero que você ore comigo nesta noite. Eterno Deus e soberano Pai, nós estaremos nesta oportunidade pregando mais uma vez a Tua palavra. Ó Senhor, abra os Teus tesouros nesta noite. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos edificar. A Tua palavra nesta noite, ó Deus, possa ser o conselho certo para as nossas vidas. Fala com a Tua igreja, fala com este amigo, fala, Senhor, com o Teu povo nesta noite, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e o versículo 9 em diante. Livro do profeta Samuel,
seu primeiro livro, capítulo 1, o versículo 9 em diante, que nos fala da oração de Ana, nos fala do pedido de Ana ao Senhor nosso Deus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nos fala da ousadia de uma mulher, que nos fala da coragem de uma mulher que rompeu o seu silêncio, que rasgou a sua alma diante da presença do Senhor. Esta mulher que recebe o nome de Ana, a Bíblia diz que ela foi buscar em Deus o seu socorro. Ela foi buscar a sua vitória no lugar certo, para a pessoa certa. O que eu quero nesta noite enfatizar aos irmãos é que Ana, ela poderia ter buscado a Deus em qualquer lugar. Ela poderia ter feito a sua oração em qualquer outro lugar. Mas o texto diz que ela vai ao que lugar, irmãos? O versículo 9 diz que ela vai perante Eli no templo do Senhor. Ana poderia ter feito a sua oração em casa. Ela poderia ter escolhido a casa de um profeta para orar. Ela poderia ter ido nas escolas de profeta da época para orar. Mas ela disse: não, eu vou aonde Deus se manifesta. Eu vou aonde Deus costuma falar. E esse lugar não era a casa do profeta, não era a casa do sacerdote Eli, era o templo do Senhor. Aonde quero chegar? Eu quero chegar a exortar os irmãos nesse sentido, de que existem muitas pessoas que estão se acostumando a buscar a Deus em casa, estão se acostumando a esperar o milagre da parte do Senhor em casa, mas nós nos esquecemos do Deus
Deus da igreja. Nós estamos nos esquecendo do Deus do templo. Nós estamos nos esquecendo que quando Jesus foi fazer o milagre para aquele paralítico, aonde estava o paralítico do capítulo 5 de João? Ele não estava na sua casa, ele não estava na casa de sua mãe. A Bíblia diz que ele estava na porta do templo, aonde Jesus estava, aonde Deus estava, aonde o milagre acontecia. E Ana sabia desse segredo, porque ela tinha ouvido o profeta, o rei, o homem de Deus Davi dizendo: congregai. E se é congregai, é ir para a congregação. Quando o salmista diz louvai, é porque louvor só existe no templo, louvor só existe na casa do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, se você quer ver milagre da parte do Senhor, se você quer ver Deus mudar a sua história, o lugar é a igreja do Senhor, o lugar é o templo do Senhor, aqui é o lugar da adoração ao nome do Senhor. O versículo 10, meus irmãos, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Ana derrama sua alma, mesmo em momentos de conflito, em momentos de guerra, em momento que ela estava frágil, em momentos que ela não tinha força, em momentos que ela não tinha mais esperança, ela buscou ao Senhor Jesus. Meus irmãos, existe uma coisa que está acontecendo atualmente, que está assustando a todos nós. Eu estou muito assustado. O que é, irmãos? Cada dia a minha mãe me liga dizendo assim: meu filho, você se lembra do irmão fulano de tal? Você se lembra do pastor fulano de tal? Você se lembra da irmã fulano de tal? Lembro, mãe, pois é. Ore por ela, coloque o seu nome no círculo de oração, coloque o nome dela na lista do caderno, porque essa irmã está em depressão, essa irmã está trancada num quarto, o irmão fulano de tal está apático, está desanimado, não tem força para sair de dentro de casa. Meus irmãos, nos últimos dias, o diabo tem colocado na mente das pessoas, o diabo tem tentado inculcar no coração das pessoas que a vitória não vai chegar, que não é possível se levantar, que não é possível se regenerar. Mas nesta noite Deus está aqui, irmão, para te dizer que é possível sim, tem vitória para o seu povo sim, e o lugar da cura, e o lugar da vitória, irmão, não é em casa. Enquanto você está em casa, o diabo está trabalhando para que você não veja o milagre do Senhor. Enquanto você está em casa, meu irmão, você está deixando de ouvir uma palavra, você está deixando de ouvir o hino, e quando você deixa de ouvir a palavra, é a voz de Deus que você deixa de ouvir. Mas quando você vem para a casa do Senhor, aqui Deus se manifesta, a sua oração é respondida e o milagre do Senhor acontece. Levante a sua mão comigo nesta noite, por favor, levante bem alto, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Não fique em casa, meu irmão, não fique em casa, se mobilize, tira a força da fraqueza, se programe, mande embora todo esse atrapalho, mande embora todo este mal que tenta te impedir de vir para a casa do Senhor. Congregai, louvai, exultai, clamai com júbilo, porque no templo do Senhor tem milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Congregar. Eu sei que esta palavra caberia muito melhor para um culto de terça, mas pelo que eu estou vendo aqui, é só nós crentes desta igreja. Então, o segredo, irmão, é congregar. Não é possível um carro caminhar ou andar, melhor dizendo, sem combustível. Não se pode um corpo se locomover de um lado para o outro se esse corpo não estiver alimentado. Assim também
é o nosso espírito, meu irmão. Não tem como você ter resistência espiritual se você não vier para a casa do Senhor. Não tem como você ter resistência nos empates, nas guerras, nas investidas do mal, se você não estiver aqui ouvindo a palavra. É na igreja que nós temos o socorro do Senhor. Ana foi no templo orar, e foi lá que Deus respondeu a sua oração. A Bíblia diz que ela orou com amargura. Ela orou com a sua alma amarga. Ela chorou e Deus ouviu a sua oração. Existem muitas pessoas que já entregou os pontos. Existem muitas pessoas que estão caminhando como zumbi. Está sua casca. A alma está abatida. Não tem mais júbilo para adorar o nome do Senhor. Ainda ontem eu ouvi uma palavra que me chocou muito. Estava me referindo a uma pessoa, e esta pessoa me disse assim: não tem mais jeito. E eu disse para ele: a palavra do Senhor diz em Lucas 19:10 que o meu Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Se na palavra existe isso, é porque tem esperança, é porque tem cura, é porque tem milagre e tem restauração da parte do Senhor. Parece, meus irmãos, que de tanto se vê derrotas, de tanto que se vê pessoas fraquejando, alguns chegam a acreditar que não existe mais esperança. Mas existe esperança. Isso são palavras de pessoas que não conhecem Deus. Isso são palavras de pessoas que não leem a palavra do Senhor. Isso são palavras de pessoas que não congregam. Porque quem congrega, quem ora, quem lê a palavra, não se entrega jamais, meu irmão. É como Ana, vai até o final, vai até as últimas consequências, buscando ao Senhor, porque sabe que dele vem a vitória. Temos que vencer o desânimo. Conta-se uma ilustração. Que o diabo estava no inferno, numa reunião. Como parar a igreja? Um dos seus seguidores, um dos seus aliados diz: vamos perseguir a igreja. Aí alguém se levanta e diz: a perseguição não funciona, porque o Deus deles livra e guarda. Alguns dizem: vamos mandar então alguns problemas familiares. Vamos trabalhar de uma forma que eles não percebam que nós estamos agindo. Aí alguém levanta na mesa e diz assim: vamos mandar o desânimo. É a nossa arma na surdina. E nós percebemos, meus irmãos, que existem pessoas que estão com esse vírus do desânimo, está atingido com essa bactéria, não conseguem sair dela, não conseguem se libertar dela, mas nesta noite tem bezetacil de Deus para você, tem injeção de Deus para você, tem cura de Deus para você aqui. Te anima, te esforça nesta noite. Meus irmãos, não existe nada que para uma pessoa empolgada. Uma pessoa entusiasmada. Não existe nada. Ela pode não ter os dotes, pode não ter os dons, pode não ter a capacidade, mas se ela estiver motivada, meus irmãos, ela faz coisas grandes. Por que os times de futebol? A gente viu agora na Olimpíada, muito bem. O time está perdendo, mas o técnico chama lá os seus jogadores e trabalha no psicológico, trabalha no emocional deles, dizendo o seguinte: olha, vamos lá,
Você é capaz. Você treinou 2 anos, 3 anos para este momento. Você está melhor do que o seu oponente. E lá, irmãos, ele está dizendo que está 10-1. Está dizendo que está 15-1. E o técnico está dizendo: você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você treinou para esse momento. Você treinou para esse espaço. E ele vai se agigantando, irmão. Ele vai sentindo capaz. Aleluia. É assim que Deus faz conosco. Você está querendo se entregar. Você não vê capacidade em você. Mas o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite: vai em frente. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você pode. Porque o Senhor nos dará a vitória. Louvado seja o nome dele. Nós podemos fazer a diferença. Mas não se faz a diferença, irmãos, se nós não tivermos abastecidos. Não se faz a diferença se nós não tivermos entusiasmado com as coisas de Deus. Meus irmãos, vamos para a igreja hoje, meu irmão. Irmão, sabe como é que é, irmão? Estou aqui meio perrenga, sabe? Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Fica em casa, anda na rua, para cima e para baixo, fazendo nada. E aí, meu, quando você está andando solitariamente, o diabo faz igual ele fez com Davi. Se ele não tem uma ocupação, o diabo arruma uma para ele. Nós temos que nos envolver com as coisas de Deus. Nós temos que estar inteirado com as coisas de Deus. Nós temos que gostar das coisas do Senhor. A Bíblia diz que Samuel, irmão, ainda menino, ele dormia no templo. Ninguém é nada, irmão, por acaso. Ninguém chega a algum lugar por acaso. Tem uma história. Samuel foi o que ele foi porque ele teve dedicação. E às vezes nós queremos fazer de Deus uma bola de mágica. Nós queremos fazer de Deus o nosso serviçal. Nós queremos fazer de Deus o nosso garçom. Deus me dá isso. Deus, eu quero isso. Deus, faça isso. Deus, vai lá, Deus. Vai lá, não sei aonde. Vai lá, abre a porta. Deus, vai lá, cura. Deus, vai lá. Estamos fazendo de Deus uma mágica. Quando que a contabilidade de Deus é a medida que, é na proporção que, é na medida que nós nos envolvemos com Deus, é a medida do nosso investimento com Deus, Ele estará nos abençoando. É no templo, é no congregar. O versículo 11 diz que ela fez um voto. Senhor, se tu me deres um homem, eu vou entregar ele para o Senhor. Ele será profeta, será nazireu. E a Bíblia diz que ela estava orando. E ela estava tão amargurada esse dia, irmão, que não saía palavras do seu lábio. Ela só movia a sua boca, como se ela estivesse gemendo. Mas Deus conhecia as palavras da alma de Ana. Deus sabia qual era a preocupação da mente. Deus sabia qual era a preocupação da nossa irmã Ana. E a Bíblia diz que Eli faz um julgamento. Eli estava fora da conexão com Deus. Ele diz: esta mulher, ela está bêbada, está embriagada, ela está falando coisa com coisa, ela está aí plantada no templo, só chorando e resmungando em oração. E ele diz: ela está embriagada. E ela, ouvindo aquilo, ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada, eu estou aflita. Ele então entende o grito da alma de Ana, e Deus então esclarece para ele, e ele lança sobre Ana uma palavra profética que está no versículo 17. Ele diz: não, mulher, então vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda-lhe a tua petição.
Passam-se os dias, passam-se os meses, e o versículo 20 em diante diz que Ana deu à luz a um menino e colocou o nome dele de Samuel. Deus cumpriu a palavra, mas Ana buscou a Deus no lugar certo. É na igreja, irmãos. É na igreja. Não existe crente forte se não congregar. Não existe crente forte se não estiver na igreja ouvindo a palavra do Senhor. A igreja do Senhor ainda é o hospital que Deus trabalha. Ainda é a clínica de Jesus, aonde Ele atende o seu povo. Quem vem, recebe a bênção. Quem vem, recebe o milagre. Quem vem, recebe o auxílio. Quem vem, recebe o abraço desse Jesus na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Se programe, irmão. Se programe. Cada desculpa que você dá para você não vir para a igreja é uma teia de aranha que o diabo cria para você se emaranhar nela. Cada situação que você cria é uma legalidade que você permite o diabo na sua vida. E não pensem os irmãos que as coisas acontecem por acaso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Na hora de vir para a igreja, irmão, o sapato desaparece. A meia que eu queria calçar está suja. A camisa que eu me programei para vestir está mal passada. A esposa não está em casa. Eu vou passar, eu queimo a camisa. A gravata está suja. Irmãos, acontece de tudo na hora de vir para a igreja. Arruma o filho, bonitinho, a moça está tudo arrumadinha. Dá um desajuste intestinal na hora, irmão. A criança faz aquela beleza na fralda. Escorrega, a fralda vaza, você tem que banhar. Aí daqui a pouco você senta na cadeira, na mesa, no sofá, fala, meu Deus do céu, não dá tempo mais de ir para a igreja não. Já fica zangado. Acontece de tudo, meu irmão. Nós temos que ter essa visão de Deus, de entender que o diabo vai fazer de tudo para você não vir para a igreja. Sabe aquela visita que você recebe inesperadamente na hora do culto, irmão? Sabe aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente que chega às 7h30? Uma visita que você estava esperando há 30, 60 dias, chegou na hora do culto. E aí você fala, meu Deus, não vou para o culto. Sabe o que você vai fazer, irmão? Passa a mão no pescocinho dele, no pescocinho dela. Fala, minha amiga, chegou a hora do culto. Vamos comigo, vamos para a igreja. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos para a igreja. Lá é o lugar da bênção. Meu irmão, não se entrega. Não deixa o diabo colocar uma teia de aranha na sua vida. Mas rompa nesta noite e venha para o templo buscar. Venha para o templo chorar. Venha para o templo se derramar na presença do Senhor. Porque aqui é o lugar da bênção. Sabe o que aconteceu? Meu pai uma vez deu na hora de vir para o culto, irmãos. O sapato que ele ia vestir, calçar, melhor dizendo, estava sujo. Um pé. Ele veio para a igreja com um sapato preto e um vinho escuro. De noite parecia tudo igual. Mas ele veio, eu vou para a igreja para envergonhar o diabo, mas eu vou com um sapato de uma cor e de outra. Mas em casa eu não fico. É a nossa determinação, irmão. Uma unha encravada é motivo de não vir mais para o culto. Uma roupa que está suja ou não está passada é motivo de não vir para a igreja. Uma docinha nas costas, no nervo, não é motivo de vir para a igreja. Aí que é motivo mesmo, irmão, de você vir para buscar cura, para buscar a bênção do Senhor. O que o pastor José Carlos Pereira disse aqui tem que servir de despertamento para nós. Porque, irmão, não existe pastor no mundo que dá conta de todo dia chamar o crente para vir para a igreja. Não existe, irmão, homem de Deus no mundo que dê conta
de animar e motivar alguém que está disposto na sua alma a não receber aquela palavra. É você que tem que se levantar. É você que tem que fazer a sua parte. É você que tem que gostar das coisas de Deus. É nós que temos que fazer a nossa parte. E quando isso acontecer, irmãos, as coisas vão começar a melhorar na nossa vida. Porque nós somos, nas outras áreas das nossas vidas, irmãos, elas são reflexos daquilo que nós somos espiritualmente com Deus. Como que você estará bem nas outras áreas se você não estiver bem com Deus? Mas se você estiver bem com Deus, ainda que as outras áreas não estejam da forma como você gostaria que estivesse, mas você estará motivado. O seu coração não estará preso a estas coisas. O seu coração estará atrelado a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Vamos congregar. Vamos vir para a igreja. Não faça nenhuma programação especial de dias de culto que você possa programar outras datas. O dia do Senhor, irmãos, o dia de estarmos na casa do Senhor, devemos fazer isso com carinho. Parece que nós vamos colocando as coisas de Deus sempre em segundo plano. Esquecemos de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos colocando as coisas no lugar de Deus. O meu emprego é mais importante do que Deus. O ganhar é mais importante. O estar bem socialmente é mais importante do que estar bem com Deus. Mas o irmão Preguinho lê um texto aqui. Louco se hoje pedires a tua alma, qual é o depósito que tu tem? Aonde você depositou? Temos que ter esse compromisso. Temos que ter essa vontade de buscar a Deus, de servir a Deus, de congregar. Irmãos, isto é sério. Isto é sério. Ainda é muito melhor, não me entenda mal, é muito melhor chegar tarde do que não vir. Mas a vida inteira, irmão, chega às 8h30. Nunca chega cedo para orar, para participar dos hinos da harpa, para participar do culto. Que tarefa é essa, irmão? Que super agenda é essa? Temos que nos programar. Temos que estarmos atentos para o diabo não roubar o nosso tempo, o tempo que é de Deus. Estamos atentos para o diabo não nos cegar, cauterizar a nossa mente a ponto de nós não vermos mais erros nos nossos desmazelos. Está tudo bem, está tudo normal. Eu posso chegar na igreja 9 horas, toma benção. Nem que eu chego lá estendendo a mão para pegar a benção apostólica. Nós nos esquecemos que a Bíblia, por diversas vezes, retrata Deus como um Deus zeloso. Por diversas vezes, a Bíblia relata e mostra Deus como um Deus justo. E Ele sabe tudo que está acontecendo. Tudo que está girando em torno da nossa vida. Irmãos, congregai. Ainda aqueles que têm responsabilidade de lideranças na igreja,
Final do ano recebe aqui o cargo. No decorrer do ano, irmão, desaparece. Não assume, não carrega o piano. Não ajuda a carregar o fardo. E aí, às vezes, fica nos arredores dizendo da igreja, que a igreja está vazia, que a igreja está isso. Mas você é o responsável, irmão. Nós somos responsáveis por isso. O motor de um carro, se faltar uma peça no motor, seja um parafuso, uma arruela, na frente, o painel vai alertar um problema. Se você não parar, aquele probleminha pequeno vai gerar outros problemas. E se você não se alertar, você vai fundir o carro do motor, o motor do carro. Você vai parar na beira da estrada. Assim são as nossas pequenas atitudes. Temos que corrigir elas. Temos que reparar elas. E buscar ao Senhor. E vir para a casa do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, Deus manifesta a sua presença. Amém? Se coloca de pé, quero orar por você. Se coloca de pé nesta hora. Ó Deus, nesta noite, eu quero apresentar a tua igreja, a tua casa, os teus filhos. Ó Deus, não a igreja, concreto, paredes, estrutura física, mas a igreja, pessoas. Ó Deus, a eclésia do Senhor nesta noite. Pai, nos motiva, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê coragem, nos dê alento, nos dê determinação, nos dê segurança, meu Pai, para que possamos ir para a tua casa, ir para o templo, buscar a tua face, ir para o templo, ter comunhão com os nossos irmãos, ter comunhão com o Senhor. Pai, que o Senhor possa tocar nos nossos irmãos, esclarecer, Senhor, na mente de cada um deles, esta palavra, que no templo é o lugar aonde o Senhor está, meu Deus. Quantos irmãos poderiam estar aqui esta noite? Já foi dito isso aqui. Quantas pessoas estão agora, meu Deus, ao léu, não estão ocupadas com as tuas coisas. Não é, Senhor, nenhuma programação especial. É porque estão fracos, é porque estão desanimados, é porque perderam o fervor espiritual, é porque perderam a fé, é porque perderam, Senhor, o foco da tua obra. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço, nos usa, meu Deus, para irmos lá onde está o meu irmão, aonde está a minha irmã, e levar uma palavra de conselho, e levar uma palavra de ânimo, e levar uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Eu te peço, meu Deus, usa este exército do Senhor que está aqui esta noite, para motivar os demais, para lançar uma palavra aos demais. Meu Deus, a tua palavra diz que um ao outro disse uma palavra de ânimo, de força. Um ao outro diz: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai usar a mim, o Senhor vai usar os demais que aqui estão, para fazer a tua obra e para levar uma palavra de ânimo. Nos usa, meu Deus. Mas queremos ver os nossos irmãos congregando, queremos ver, Senhor, os nossos irmãos na igreja buscando a tua face. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de desânimo, todo espírito, meu Deus, de fraqueza, todo espírito, meu Deus, de depressão, todo espírito de derrota e fracasso, em nome de Jesus Cristo saia, em nome de Jesus Cristo desapareça, em nome de Jesus Cristo seja derrotado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra, Deus, meu Deus, que o Senhor não nos deu o espírito
espírito de medo, mas o espírito de força, o espírito de fortaleza. Deus, envia-nos a tua graça, envia-nos a tua motivação, envia-nos, Senhor, o teu entusiasmo, a tua graça, o teu brilho, meu Deus, para falarmos das tuas coisas. Em nome de Jesus Cristo, motiva essa mulher, motiva esse homem, motiva essa liderança, motiva esse obreiro, meu Pai. Nós não podemos parar na beira do caminho. A tua palavra diz que a vitória está no final. É no final que a vitória está. Motiva o teu povo nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.